de negociação, exemplificando aí a forte atração que esses ativos têm ao capital do investidor. Então, bancões e commodities pesam muito para o nosso Ibovespa. Para a gente entender um pouco mais desses movimentos e até tentar tirar algumas informações desses gráficos dos ativos, eu gostaria de convidar a nossa tela aqui, Ricardo Tominaga, por favor, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação, é sempre um prazer tê-lo por aqui. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Maravilha. Ricardo, eu vou fazer uma pergunta que é mais de postura, de estratégia, do que olhando para gráfico especificamente, até para a gente não compartilhar a tela nesse primeiro momento. Tem entrada para operações de curto prazo nesse mercado tão animado? Porque o mercado está subindo e subindo e subindo. A gente tem um dia negativo apenas em todo o mês de junho, que foi, claro, o dia de ontem, mas foi pouco negativo. Você vê oportunidades, pelo menos para índice, para uma entrada específica ali em operações de índice? Ou o mercado não está dando muito essas oportunidades para o analista técnico e para quem opera ali no curto prazo, pelo menos por agora? Quando a gente olha para um gráfico semanal, por exemplo, e aí assim a gente nota isso que você acabou de mencionar. O gráfico está esticado, né? A gente acaba não percebendo muitas oportunidades. Numa situação como essa, o que a gente precisa fazer, eventualmente, para identificar pontos de entrada, é reduzir o tempo gráfico, talvez para um gráfico diário ou até mesmo intraday, 60 minutos, 120 minutos. E aí, pelas propriedades fractais do mercado, né? O que acontece no gráfico semanal acontece nas menores escalas de tempo também. Aí sim a gente consegue, de fato, encontrar operações. Outro fator importante também para a gente considerar é que os setores da economia, eles tendem a andar juntos, como por exemplo, como você mencionou também, o setor bancário, o setor de commodities, né? Então, eventualmente, quando um setor já está, vou usar um termo, né? Quando um setor está puxado, algumas outras vezes a gente percebe que outros setores estão defasados, que estão devendo ainda esse movimento de alta. Então, respondendo à sua pergunta, sim, é possível sim identificar possíveis entradas em diversos ativos, né? Existem ativos que sobrevalorizados, mas ainda existem ativos subvalorizados. Maravilha! Especificamente a gente olha aqui para o Ibovespa, tenta encontrar alguns ativos aí que estão nessas relações de subvalorização. O Ibovespa realmente muito esticado, 118 mil pontos, mas você bem mencionava que talvez para quem olha para o gráfico semanal, tentar encurtar um pouco esse período, tentar achatar um pouco mais esse tempo gráfico, possa ser uma oportunidade, pelo menos para quem está acostumado a esse tipo de operação. Então, para quem está nos assistindo, talvez não esteja ali encontrando essas boas oportunidades, tentar reduzir um pouco. Aí a pergunta que fica, só para responder de forma rápida, para a gente ir para um rápido intervalo, Ricardo. Quando você reduz muito o tempo gráfico, ele se encontra mais dificuldade, há mais risco nesse tipo de operação? Quanto mais a gente reduz o tempo gráfico, mais a gente se aproxima do barulho do mercado, né? Perfeito. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente se aproxima dos fundamentos do mercado. Então tem menos barulho, tem menos volatilidade. Tem que tomar cuidado muito com gráficos muito curtos, né? Porque eventualmente você monta uma operação que ela está bem fundamentada, mas que você eventualmente acaba incorrendo em prejuízo por conta de uma má colocação de stop ou de um pico de volatilidade que pode acontecer no dia a dia, como divulgação de números econômicos ou como de diversos outros, enfim, fatores, né, que podem causar um choque de preço que acaba não afetando tanto a dinâmica do fundamento do ativo em gráficos maiores, né? No longo prazo, eu quero dizer. O que a gente olha aqui é o gráfico do índice Ibovespa, tá? Do Avista. E aí, conforme eu mencionei anteriormente, quando a gente olha para este gráfico, né? A partir do fundo nos 96 mil, que já foi visitado pela segunda vez, né? Pelo índice nos últimos 12 meses, digamos assim, e a partir daqui veio basicamente numa linha reta, né? Conforme Perfeito. Você mencionou, Gabriel. E aí, para a gente eventualmente encontrar alguma oportunidade, a gente diminuindo o tempo gráfico, eu coloquei essa zona sombreada para trás para ficar claro que trata-se de uma zona de consolidação, né? Então, sob a perspectiva do gráfico semanal, o ativo está, deixa eu dizer ativo, mas é o índice, né? O Ibovespa está numa zona de consolidação. Né? Para quem usa análise técnica clássica, por exemplo, tem uma possível formação de um ombro cabeça-ombro aqui, né, invertido,
com potencial rompimento aqui na região dos, falando do índice à vista, região dos 121 mil pontos. Então é importante ficar de olho para o índice à vista, diferentemente do índice futuro, né, que hoje, inclusive, passou a negociação para o contrato de agosto, o índice à vista está a 118.955 pontos. Então estamos ainda não estamos na faixa ainda de resistência, que é mais importante para esse ativo. Então, diminuindo o tempo gráfico, o que a gente consegue enxergar? Potenciais figuras, né, que tendem a se repetir ao longo do tempo, porque trata-se basicamente do comportamento dos investidores, e isso sim representam entradas, né? Uma vez que a gente tem a perspectiva que essa tendência continua sendo de alta, a gente, diminuindo o tempo gráfico, consegue encontrar padrões de entrada. Enfim, isso é uma dinâmica que acontece tanto no gráfico de 120 minutos, no gráfico de 5 minutos. Isso indifere porque os mercados, né, não só o Ibovespa, mas todos os ativos, eles se movem, né, eles se movimentam de forma fractal. Então, o que acontece no gráfico de 5 minutos é a mesma coisa que acontece no gráfico de 60, no diário e no semanal. Tá? Então, fica aí essa sugestão para diminuir o tempo gráfico, para encontrar um padrão para entrar, e isso é muito importante, o padrão é importante na questão de gerenciamento de risco, né? Porque uma vez que você entra, você tem que saber onde você sai, né? Tanto com lucro ou com prejuízo. O que a gente sempre menciona, o investimento ele só te dá retorno quando você sai dele, quando você faz a venda efetiva do ativo, quando você sai de um fundo de investimentos, senão você tem aquele valor virtual ali na tela da corretora, você está comprado no ativo, ele vai subir e descer, você não tem a consolidação daquele lucro ou daquela perda, daquele prejuízo. Então é sempre muito importante na hora de montar uma operação, você investidor que está nos acompanhando em casa, saber aonde você está, até onde você consegue ir para baixo, para montar essa operação, para que ela faça sentido, o quanto de risco você consegue tomar e, claro, qual a sua porta de saída, onde você quer chegar, a qual valor o ativo deve bater ali para você ter uma porta de saída, ter uma janela para sair direto do ativo. Então, muito importante essa ponderação e fica a dica para quem estava encontrando certa dificuldade nos gráficos semanais, reduzir um pouquinho esse tempo gráfico estudado. Outro ativo que eu sempre gosto de perguntar, que faz tempo que eu não pergunto aos analistas técnicos que passam por aqui na nossa programação, é o ativo de Petrobras. Novamente um dia muito positivo para a Petrobras, estamos próximos dos R$30. Ricardo, o ativo está bem próximo de uma zona que a gente não atinge desde o ano passado, se a gente conseguir consolidar esses dados, e só encostamos no ano passado e voltamos e não víamos esse patamar próximo aos R$30 desde, acho que faz tempo que a gente não vê esse patamar aqui para a Petrobras, se não for o topo histórico aqui para a Petrobras próximo dos R$30. Então, por favor, o que a gente tem de agregado? O investidor internacional ele deve sim estar olhando para esse tipo de ativo que é mais líquido e que é mais consolidado na nossa bolsa brasileira. Então, olhando para esse ativo, quase 4% de alta, perspectivas um pouco mais otimistas, se a gente pode falar assim, não de fundamentos, mas para o mercado como um todo. O que você tem, claro, de visão para a Petrobras? É uma oportunidade? Não tem porta de entrada? O ativo está esticado? Como que você avalia normalmente esse tipo de ativo? Só uma ponderação, Gabriel. A gente fala no R$30, né? É um valor, um número redondo, mas se a gente olhar a série ajustada, o topo histórico era no 28,31. Que era a máxima que foi no dia 17/10 de 2022. Então, em preços ajustados, hoje o mercado está acima do topo histórico, né? O Petrobras é o maior valor da história aí de negociação. E quando eu digo preço ajustado, é que, só para contextualizar, né? Quando o ativo paga proventos, seja ele dividendos ou juros sobre capital próprio, esse montante ele é subtraído do histórico do gráfico, né? A gente pode sim olhar também um gráfico sem esses ajustes, mas usualmente a gente aplica sim esses ajustes para fazer análise. A tendência continua sendo de alta, né? A gente observa que esse é um gráfico semanal. Para determinar a tendência que de fato representa o fundamento do ativo, a primeira coisa que eu olho é o gráfico semanal, tá? Então por isso que eu sempre começo minha análise nos maiores tempos gráficos, depois eu vou trazendo para o intraday, tá? Olhando para o semanal, o gráfico tem força, enfim, olhando para os indicadores aqui, a gente não percebe nenhum sinal de divergência ainda. Enfim, é factível esperar que esse ativo, que esse movimento de alta aí, ele perdure, ele tenha continuidade. Isso porque também, e aí foi uma análise que você mesmo fez anteriormente, né? Mesmo com o petróleo mostrando fraqueza na cotação internacional, tanto Prio, né, quanto Petrobras continuam hoje com forte valorização, ambas as empresas, mas enfim, continuam numa tendência de alta aí, ambos
o setor petrolífero aqui dessas empresas no Brasil. Puder descompartilhar a sua tela, gostaria de me despedir e agradecer imensamente a participação de hoje. Eu gosto dessas participações um pouco mais assertivas, mais rapidinhas aqui durante o dia, para a gente dar uma dimensão do que está acontecendo para o investidor que está nos acompanhando em casa. Talvez ele não esteja ali com o home broker ou com o seu dashboard aberto, está tentando entender como que o mercado está se movimentando. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Seja sempre, claro, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos. Maravilha.